Eu quero já desafiar você, aonde você está aí comigo, me acompanhando, buscando ter esse tempo à mesa com o Senhor. Vou pedir para você abrir em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. Nós vamos ler esse texto. É importante que você acompanhe, para que você se situe pela palavra de Deus. Não é um conselho nosso, né? O estar à mesa com o Senhor não é um chamado humano, não é um chamado comum, mas é algo sobrenatural. Então eu gostaria de ler com você Apocalipse capítulo 3, verso 14, diz assim, ó. É uma mensagem que Jesus envia à igreja de Laodiceia. Eu até estava comentando com a pastora Arlete aqui, que parece que eu estava vendo a cidade de São Paulo, né? Rica, uma estrutura, né? Vamos lá. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Verso 17: Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai santo e justo, nós te glorificamos nessa manhã e declaramos que o Senhor é o único motivo, a sua misericórdia de estarmos aqui. Somos gratos ao Senhor por esse tempo, e eu quero te pedir, Senhor, que esta palavra ministre de verdade o nosso espírito, e nós saiamos da sua presença, Senhor, tomados, Pai, de um avivamento, de um fervor no nosso coração, para podermos te servir, Senhor, sem reservas. Que nesse momento, cada casa, cada família representada, cada família que está diante da mesa, posta, Pai, para ouvir a sua palavra, ela possa promover cura, possa trazer, Senhor, a alegria no nosso coração, e a sua vontade se cumprir na nossa vida, em nome de Jesus. Eu quero ser bem objetivo nesse momento com você, e deixar claro a você que quando esse texto veio a mim logo a primeira vez, realmente me fez remeter alguns anos atrás, de quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, e que esse momento agora é um momento onde a gente já tem um pouquinho mais, né, de discernimento, e Jesus, ele vem a essa igreja. Quando eu li a primeira vez esse texto, há uns anos atrás, eu achei assim, nossa, mas Jesus estava tão bravo, né, com essa igreja, tão irritado, parece que ele estava tão desfavorecido. Mas nesse segundo contato com esse texto, eu tive um outro entendimento, de que Jesus estava preocupado, não quer nos perder, de que Jesus trouxe essa palavra tão forte sobre essa igreja, que estava dispersa, que estava fria, que estava
vivendo uma vida comum, embora já haviam sido chamados para viver uma vida de glorificar a Deus, de adorar ao Senhor, mas eles estavam vivendo uma vida comum. Dentro da igreja de Laodiceia, esse povo estava vivendo um status de ser evangélicos, como muitos hoje, né? Apenas um status, porque não havia o poder, a glória do Senhor manifesta. A gente percebe nessas entrelinhas aqui que Jesus estava preocupado e mostrando a sua preocupação para não perder esses filhos a qual ele tinha gerado. E hoje o Senhor, ele nos traz essa palavra com esse mesmo cuidado. Deus não quer te perder. Deus não quer que você se perca por conta de preocupações, que você se perca por conta de situações que nós vivemos no nosso mundo e coisas que nós mesmos nos enredamos, e essas coisas nos roubam da presença dele. Ele nos chama para esse tempo de mesa, para que nós possamos fazer uma avaliação profunda do nosso relacionamento com ele, porque essa igreja tinha se esquecido quem eles deveriam agradar, né? Eles estavam abastecidos, estavam supridos, né? No verso 15, Jesus deixa bem claro, ele fala do nível espiritual, ele dá um diagnóstico de como essa igreja está espiritualmente, sem vigor espiritual. Já os valores espirituais já não tinha mais tanto peso. Então acho que nem orar e nem buscar o conhecimento da palavra eles estavam mais. Porque quando você perde os valores espirituais, a visão espiritual já não sabia para onde ia, né? Você se investe, quer dizer, você já não se importa mais de como você está vivendo. Porque viver sem veste é como você já não está mais preocupado mais com a sua nudez, com as suas atitudes. E eu e você precisamos entender que Jesus, já no verso 16, ele revela para essa igreja que o coração deles estão tão distante de Deus. E por conta de N fatores, porque a cidade de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, melhor dizendo, ela estava situada num contexto muito bom, diferente da onde Mefibosete estava, que era um lugar árido, era um lugar quase que deserto, era conhecido como um gueto, né? Mas essa igreja aqui não. Essa igreja ela estava num lugar abastado, economicamente bom, um lugar que tinha uma infraestrutura boa, uma cidade que era muito concorrida. E por conta disso, os crentes dessa igreja desenvolveram um relacionamento morno com o Senhor, um relacionamento onde eles não tinham de forma alguma, não conseguiam perceber a presença de Deus, e não conseguiam de forma alguma, queridos, manifestar a glória de Deus. Nós não podemos esquecer que o Senhor nos chamou para cumprir um propósito, que o Senhor nos chamou para viver uma vida sacerdotal, famílias sacerdotais. Hoje nós vemos que, diante de tantas preocupações no nosso dia, nós vemos que as pessoas acabam se esfriando, acabam se deixando ser levadas pela sua dificuldade do dia, pelas coisas que elas estão enfrentando, se esquecendo de que ela foi chamada por Deus e de que Deus está sempre vai estar ao lado dela. Mas nós precisamos perceber, e quando nós não percebemos, nós começamos a viver a vida comum, que é o que essa igreja estava fazendo. Eles iam à igreja, eles cultuavam, mas como diz o profeta, eles me louvam com os lábios, mas o coração deles está longe. Não sentiam mais a presença de Deus. O Espírito de Deus não tinha mais o acesso. Eles já não se envergonhavam mais da sua nudez. Eles já não lavavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Já não oravam, já não se preocupavam em se manterem
totalmente limpos para serem usados pelo Senhor. E o Senhor nos chama para ter um relacionamento com Ele mais íntimo, mais pessoal. Às vezes nós cantamos canções na nossa igreja que fala sobre ser dedicado e fiel ao Senhor, que nós amamos ao Senhor, mas o Senhor nos chama agora para ter uma conversa à parte, individualmente com Ele, para que Ele cure o nosso coração, para que o seu coração não seja um coração inconstante, que há momentos que você está adorando e servindo ao Senhor com toda a intensidade, com todo o fervor, e daqui a pouco, no momento seguinte, vem às vezes uma informação, vem uma palavra, e aí já te esfria, e no te esfriar, você já fica insensível à presença de Deus. Porque o ser fervoroso é quando Jesus fala com os discípulos no caminho de Emaús, e aqueles homens, eles começam a ter o seu coração mexidos, mas vocês viram que eles não perceberam que eles estavam andando com o Mestre. Diante de todo o perfil histórico que nós estamos vivendo hoje, às vezes nós não percebemos a presença de Deus com o coração frio e morno. E Deus está presente. A gente não consegue ver Deus nos detalhes. Eu quero glorificar a Deus nessa manhã, porque esses dias, correndo para suprir uma necessidade hospitalar do meu irmão, eu pude ver o cuidado de Deus em todas as coisas. A gente pôde ver a mão de Deus estendida, e Deus levantando pessoas para cuidar daquela situação e nos deixar com um coração em paz. Mas eu quero nesse momento falar com você, querido, que Deus nos chama para colocar fogo na nossa vida de novo. Ele nos convida no verso 17 dizendo: olha, você precisa cumprir, você precisa buscar de mim. É um tempo que nós precisamos buscar. Quando fala-se de isolamento, às vezes nós só remetemos à nossa mente que o isolamento está falando de uma proteção sanitária, e é verdade, você precisa cumprir isso mesmo. Mas eu e você precisamos fazer dessa situação uma situação de benefício espiritual para nós. Fazer desse isolamento um tempo de intimidade com Deus, um tempo de se sentar, um tempo de gastar um tempo com a palavra, gastar um tempo com a oração, gastar um tempo com a busca, gastar um tempo para dizer: Senhor, agora eu tenho esse tempo e eu quero entregar e consagrar esse tempo para aprender mais do Senhor, para o Senhor me revelar o que eu preciso fazer, qual vai ser o próximo passo, a próxima missão, porque ainda não acabou. Diga graças a Deus. E eu tenho certeza que quando Jesus avalia a igreja, ali no verso 17, ele faz uma avaliação, a igreja, melhor dizendo, faz uma avaliação de si mesma, começa a dar testemunho de que ela é rica, de que ela não tem falta de nada, mas o que ela precisa de mais precioso tem sido roubado dela, que é a presença de Deus, que é o momento de estar com Deus. Às vezes nós entendemos e até passamos por um momento de solidão, mas nós precisamos ser sábios e fazer desse momento de solidão um momento de intimidade, um momento de chamar Deus para perto e dizer: Senhor, senta aqui, ministra o meu coração, abre os meus olhos, deixa eu te ver, deixa eu te enxergar. E não achar que nós, como essa igreja se intitulava como uma igreja rica, como uma igreja abastada, como uma igreja de gente elitizada, muito bem servida culturalmente, economicamente, mas espiritualmente, diante de Deus, uma igreja morna, uma igreja fria, uma igreja insensível, uma igreja que não possuía os princípios básicos de um filho legítimo do reino, que é adorar ao Senhor e manifestar a glória dele através das nossas vidas. Então Deus nos chama para esse tempo, e Ele ministra o coração desta igreja, como eu disse a você, com o objetivo de não nos perder,
Ao longo desse processo que nós passamos do ano passado para cá, algumas pessoas acabaram se perdendo porque se esfriaram, deixaram que a sua vida espiritual se tornasse uma forma comum, valorizando mais as coisas materiais do que as espirituais. Mas que hoje você seja desafiado, nos próximos dias, a levantar um altar ao Senhor, a levantar um tempo ao Senhor, a levantar um momento para estar com Deus e dizer: Deus, eu quero ter o meu coração ardendo pela sua presença de novo. Porque Deus nos chama. É de mim que você precisa buscar, é de mim que você precisa, é de mim que a sua vida vai fazer a diferença, vai ter o equilíbrio. É o Senhor, é dele que vem a nossa cura, a nossa proteção. E essa igreja que se achava rica, próspera, que se sentiam abastados por tudo, né? Eram supridos nas suas necessidades pessoais, mas eles estavam roubados na sua conquista espiritual. E nesse tempo Deus quer nos restaurar esses momentos espirituais, esses momentos de nós adorarmos a Ele, de o Senhor não falar conosco só no momento quando nós estamos no templo, mas o Senhor ter acesso à nossa vida em tempo e em fora de tempo, em qualquer lugar. Ou quando alguém necessitar de uma palavra de vida e nós abrimos a nossa boca, não para dizer o que todo mundo diz, mas para dar uma palavra de restauração e mudança na vida dessa pessoa. Quando nós, meu irmão e minha irmã, precisamos entender que o Evangelho é vida, o viver com Cristo é vida. E essa igreja que Jesus conversa com ela, ela estava tão orgulhosa do ouro, da sua prata, né? Da sua roupa, do colírio que ela tinha. Mas essa igreja, Jesus olhava para ela e via que ela estava longe da sua presença. Eu quero crer que, acho que algum de nós já tivemos essa experiência de quando às vezes você vai abraçar ou segurar a mão de alguém e você percebe que a pessoa não te abraçou de verdade, ela só encostou em você, né? Quando você vai lá, ela não apertou sua mão de verdade, ela só encostou em você. E Jesus estava se sentindo assim, porque ele olhava para essa igreja e via que essa igreja não tinha de forma alguma possibilidade de manifestar a sua glória. E nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, Deus, Ele quer contar com seus filhos para que Ele possa manifestar a glória dEle. E muitas das vezes nós somos roubados disso. E por que somos roubados? Porque nós nos permitimos ser contaminados pela preocupação do nosso dia. Então essa igreja era uma igreja que ela estava abastada, curtindo ali a sua vida, curtindo ali a estrutura a qual eles tinham acesso. E toda a estrutura ela traz um pouquinho, né, de preocupação. E a palavra de Deus diz que a preocupação ela nos rouba. Ela nos rouba a paz, ela nos rouba o entendimento, ela nos rouba o crescimento. Mas que o seu coração nesses dias esteja com uma única e exclusiva preocupação de comprar do Senhor aquilo que você precisa. Muita gente está desejoso de comprar, muita gente está desejoso de fazer negócios no seu comércio, mas Jesus nos chama nessa manhã para comprar algo que só Ele pode dar, algo que só Ele pode liberar para a nossa família, liberar sobre a sua vida. E não vai abençoar só você no tempo de hoje, não. Vai abençoar a sua vida, os seus descendentes e a sua posteridade, porque Ele nos chama para viver num tempo de eternidade. No verso 18, Jesus, Ele faz um apelo à igreja, para que essa igreja ela mude de vida jogando fora tudo que ela conquistou materialmente, não, mas que ela dê prioridade ao que é espiritual. Dê prioridade àquilo que realmente faz diferença na vida dela. Eu quero só abrir um parênteses aqui para dizer a você que eu tive uma experiência anos atrás,
de uma senhora que chegou na igreja, a qual eu fazia parte há uns anos atrás, solicitando uma cesta básica. E eu me lembro que a liderança que estava nos ensinando naquele dia, ela olhou para aquela senhora e disse: olha, se eu entregar para você essa cesta básica, você vai usar ela, vai alimentar sua família e vai acabar. Mas eu tenho algo muito melhor do que essa cesta. Você já experimentou buscar a bênção? Porque Jesus diz que a bênção, ela corre atrás de você. Quando você é abençoado por Deus, em tempo e fora de tempo, você foge da bênção, e a bênção corre atrás de você. E aí aquela senhora ficou um tempo, uns minutos encostado assim, até ele atender umas pessoas, e aí ele volta nela: a senhora já decidiu o que a senhora quer? Ela falou assim: eu quero a bênção. Ele falou assim: então tá bom. E aí ele orou pela vida daquela senhora. Ela foi suprida sim com aquela cesta básica, mas ela foi embora com a bênção. E aqui mudou o histórico de vida dela e das filhas dela, foi a bênção. Porque ajuda social qualquer um pode dar, mas a bênção do céu é só Jesus. A bênção que vem do alto é só Jesus. E Jesus nos convida para experimentar isso no verso 18. Ele apresenta como como alguém que tem uma mercadoria valiosa, que pode dar ordem. Ele diz: aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para que te vistas, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para que unge os olhos, a fim de que vejas. E ele sabe que eu e você não temos dinheiro para isso. Então, o Jesus, Deus, ele se compadece de mim e de você, e ele mesmo dá o tom, dá a resposta, dá a receita do que eu e você temos que fazer para vivermos esse coração fervoroso na presença de Deus. Não viver aquela vida morna, né? Há momentos que eu estou feliz e fiel ao Senhor, e há momentos que eu estou inseguro, porque tive uma perda, porque tive um determinado problema. Então o próprio Jesus, ele nos dá a receita. Ele diz: é de mim que você precisa comprar, é de mim que você precisa colocar as suas expectativas. Porque todas essas coisas que eu e você buscamos nos nossos dias, elas vão passar. Todas as coisas que eu e você nos dedicamos tanto para ter dentro da nossa casa, nos dedicamos tanto para ter na nossa vida, elas vão passar. Mas se essa semana eu e você nos desafiarmos a dizer: Deus, tá bom, eu quero mudar de vida, eu quero alcançar esse ouro. Eu quero experimentar, como a sua palavra diz, né? Eu quero experimentar esse ouro refinado que o Senhor tem, que já está purificado pelo fogo. Eu quero experimentar essas vestes brancas. Eu quero poder exalar, eu quero poder manifestar a sua glória. Então é você se desafiar como família, como indivíduo, como um filho. Porque as gerações de hoje que vivem com os pais, né? Filhos que só sugam, que só usufruem daquilo que o pai pode dar, mas não tem nenhuma atitude de gratidão e de honra. Mas eu quero nessa manhã dizer a você que o Senhor nos dá um conselho. E quando ele usa essa palavra conselho, o texto é usado assim: aconselho que te de mim, é porque Deus não quer te perder. Deus não quer perder a comunhão que Ele tem com você. Ele não quer perder a comunicação que Ele tem com você. E essa comunicação, ela não pode ser restrita ao templo. Essa comunicação, ela não pode ser restrita ao culto em casa. Essa comunicação, ela precisa estar aberta o tempo todo, porque todo o tempo eu e você vamos enfrentar situações. Mas se eu e você estamos ligados na figueira todo o tempo, nós sempre vamos ter uma palavra.
Nós sempre vamos ter um poder sobrenatural nos guardando e nos protegendo. Por quê? Porque o Senhor, a presença do Senhor, ela vai estar sempre sobre nós e em nós. Eu tenho usado muito essa palavra, né? Estar em nós e sobre nós. Eu quero dizer a você que a igreja de Laodiceia, ela experimentava a presença de Jesus sobre ela, nela, mas faltava a presença de Jesus nela. Porque quando Jesus está próximo de nós, tudo à nossa volta começa a mudar. Mas o desejo de Deus é que eu e você tenhamos uma vida transformada, uma vida que impacte outras, uma vida que ensine as pessoas a ter um relacionamento com Deus, ensine as pessoas a ter um propósito de vida com Deus. E o nosso propósito de vida não é só o comer e o beber, mas é viver uma mudança de vida que influencie outros a conhecer o único e verdadeiro Deus. No verso 19, depois de que eu e você já fomos supridos, já nos dedicamos a comprar dele, nos dedicamos a nos lançar nele, o Senhor nos convida para zelarmos e nos arrependermos do estilo de vida que nós estamos vivendo. E que estilo de vida vivemos? A preocupação, ela nos faz viver um estilo de vida comum. Levantamos pela manhã e fazemos o que qualquer pessoa faz. Saímos em busca do pão, saímos em busca dos nossos afazeres. Mas Deus nos chama para nós mudarmos essa rotina de vida. Levantar da nossa casa, levantar do nosso leito e buscar a presença dele primeiro. E buscar ter intimidade com ele primeiro. Para que nós possamos ser vitoriosos durante todo o nosso dia. Para que nós possamos ter esse relacionamento com Deus. E quando chegar no domingo, no momento da celebração e da adoração, ser o ápice do nosso encontro. Porque nós passamos a semana inteira nos relacionando com Ele, dizendo para Ele: Senhor, eu te amo. Eu me lembro quando eu tinha as crises de desmaio por conta das convulsões, pastor Jair. E é tão chato, né? Você está dormindo, alguém vem acordar você assim, né? Gritando, ou alguém vem acordar você te sacudindo. Não sei se já aconteceu isso com você. É horrível. E eu não podia ser acordado dessa forma, porque senão daqui a pouco eu tinha crise, né? Ficava assustadinho. E o que a minha mãe fazia? A minha mãe abria a torneira e ela colocava a mão assim debaixo da torneira. Aí ela ia lá na minha cama e fazia assim. Aí você sentiu gelado. Que maravilha, né? Ser acordado com calma. Você está sendo acordado só para curtir o dia, não é para assustar. Mas tem gente que vai acordar você sai, né? Você pegar um revólver e derrubar a pessoa, não é? E são lembranças que fica na mente da gente assim. E pasmem, essa semana eu tive essa experiência. Quando foi 5:30 da manhã, eu senti um dedo assim, ó. Dedo gelado. Eu falei: já sei. O Pai está chamando para orar. E eu glorifico a Deus que você tem essa experiência. Experiência do dedo gelado na sua testa, assim, ó. E o Pai te dizendo para você: é hora de comprar. É hora de você se encher de ouro. É hora de você se encher da minha presença. Eu louvo a Deus. E eu de verdade quero muito que Deus promova essa experiência em você. E quando você olhar para o seu celular, você fala: mas o celular não despertou? O Espírito Santo vai falar assim: eu controlo todas as coisas. Eu não preciso de ajuda não. Eu controlo todas as coisas. Eu estou cuidando de você. E eu tenho certeza que essa semana será maravilhosa para nós. Porque o Senhor está nos convidando para ter um tempo com Ele. Sem peso. Sem nenhuma regra. Mas simplesmente porque você deseja. Senhor, eu desejo ser vestido. Eu desejo ser suprido na minha necessidade.
Então você quer ser suprido no seu dia a dia? Busque ao Senhor. Se derrame diante dele. Pastor, se eu não tiver nada para fazer, se eu não tiver nada para falar, você fica em silêncio, o Espírito Santo vai ministrar o seu espírito. Mas essa semana você família, você filho, você precisa comprar do Senhor. Você precisa ser essa pessoa obediente, essa pessoa fervorosa no Senhor. Mas isso não é uma obra humana. Isso não é uma obra que você acorda e fala assim: não, hoje eu vou ser uma pessoa fervorosa, hoje eu vou ser uma pessoa, Maurício, que eu vou glorificar a Deus muito. Não, essa obra ela é realizada por Deus. Mas a gente precisa apenas desejar, buscar ela. Você gastar tempo nesse texto e dizer: Deus, o Senhor falou domingo, quero que você compre de mim o ouro, quero que você compre de mim. Então, que nessa manhã você se levante em fé. No verso 20, né? Aquele que nos conduz ao Pai, Jesus, está do lado de fora da vida daquele que compõe o convite, que é pessoal. É pessoal, intransferível e é único. Você não vai usar o espírito de Ló, não, na carona de alguém. É você, é individual. No verso 20, Jesus está do lado de fora, batendo a porta, e Ele chama. E nós vamos orar daqui a um pouquinho, para que os seus ouvidos sejam abertos, para que você ouça a voz dEle, para que esse terreno que é o seu coração sejam tomados de uma revelação, e você tenha acesso a essa mesa espiritual, a esse momento de relacionamento e de paz com o Senhor, que só Deus pode te dar. A Bíblia diz que Deus, Ele toma a iniciativa de bater a porta do seu coração. E quando que Deus faz isso? Quando Ele traz uma palavra dessa e te diz: eu quero me relacionar com você. E o que eu e você precisamos fazer é simplesmente decidir orar, decidir falar com Ele, decidir dizer: Deus, eu vou sair para trabalhar, eu vou sair para fazer as coisas que eu tenho que fazer, mas primeiro eu quero dizer ao Senhor que eu preciso do teu ouro, da tua prata, eu preciso ser vestido, eu preciso ser restaurado, eu preciso ser suprido, porque eu não sei o que eu vou encontrar durante o dia. E se aparecer um vírus, o Senhor sopra ele para lá, que eu não tenho tempo de ficar em cama de hospital. Eu quero te servir. E eu tenho certeza de que eu e você vamos ter experiências com o Senhor. Deus quer ter experiências conosco. E Ele está batendo na tua porta nesse momento, dizendo: essa semana eu preciso estar com você. Eu quero estar, e você precisa decidir. Eu estou à porta, eu te chamo. E Ele está querendo entrar para ter comunhão com você. E Ele chama você através das Escrituras. Eu e você precisamos ficar atento para isso. E quando eu leio, e quando eu entrego a essa palavra, quando eu priorizo a presença de Deus, Ele se manifesta, me promovendo aquilo que eu preciso. Porque Deus sabe que eu e você fomos chamados para priorizá-lo. Diga glória a Deus. A promessa dEle na minha vida e na sua é que eu e você tenhamos tudo do bom e do melhor. Mas há coisas que prendem a nossa vida, que nos roubam, como eu já disse. Talvez amigos, amantes, a insegurança contra o seu futuro, o dinheiro, os vícios. E é preciso que você abra mão da tua agenda. É preciso que você abra mão daquilo que você está acostumado a fazer, para que você reserve esse tempo para o Senhor. No verso 3:21, Deus diz o seguinte:
quando eu e você buscamos estar na presença do Senhor, quando eu e você buscamos colocar, o Senhor nos convida e Ele nos faz uma promessa que eu e você vamos nos sentar com Ele. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, o que o Senhor nos convida não é uma vida para vivermos só o agora, mas para vivermos por toda a eternidade. O Pai te convida nesse momento. Vem à mesa com Ele. Como Davi, movido pelo Espírito Santo, lembrou do filho de Jonatas, Mefibosete, e tirou ele do lugar da vergonha, e tirou ele do lugar do desespero, da miséria. Se o teu coração, querido, tem aquele sentimento de autossuficiência, eu quero te convidar nesse momento para você se lançar em Deus, para você se desguardar. Talvez o seu coração esteja indiferente às coisas que estão acontecendo, mas quando você aceita, quando nós aceitamos o convite, quando você decide sentar com o Senhor e ser ministrado com Ele, você é tomado de revelação. No mundo espiritual há um mover, há algo que acontece. Todos os dias nós saímos em busca do pão físico, para tomarmos um bom café, para alimentarmos o nosso corpo. Mas o Senhor te convida a você buscar um pão que não perece, um pão da vida, que vai fazer você viver uma vida que vai fazer sentido para você, que vai ser canal de bênção para a vida de outros e vai te levar à eternidade. Quando nós nos engajamos nos relacionamentos, nós crescemos na comunhão com Deus. E eu desafio você a fazer do seu GR online ou presencial a sua prioridade, a você fazer dos momentos, das atividades de relacionamento que te ensinam sobre Deus, que compartilham a palavra de Deus, a você estar presente. Que Deus te ajude a você ser uma igreja santa e irrepreensível. E eu quero desafiar você a ficar de pé aí onde você está na sua casa, que eu quero orar por você. E essa oração não é pedindo a Deus que te capacite, porque você já está capacitado, você já ouviu a palavra, mas que você priorize, esse momento com Deus nesses dias. Enquanto eu e você estamos atrás daquilo que é comum, Deus quer te dar ouro, Deus quer te dar uma veste nova. Por isso que o Pai te chama: senta comigo na mesa, gaste tempo comigo, se desafie, ainda que seja só você dentro da sua casa. Mas pastor, é só eu, não tem problema. Coloca 2 cadeiras lá, que Jesus vai sentar lá para ministrar o seu coração. Eu vou pedir para você aí na sua casa, onde você está, se isolar um pouquinho e nós vamos orar. E quando você achar que já está bom para você, agradeça ao Senhor. Mas que esse momento agora seja um momento que o Espírito Santo visite você aí aonde você está, para dizer para você: você é meu filho, você é filho, e a vida que eu tenho preparado para você é maior do que essa que você está vivendo hoje. Senhor, eu quero nesse momento te louvar. Nesse momento, Deus, eu levanto a minha voz e eu me uno a essa família, a esse irmão e essa irmã, a esse filho e filha que sonha, que se angustia, Pai, em querer ser um bom filho, mas não consegue, em querer ser um filho de honra,
mas lhe falta mais sabedoria. Esse marido que quer ser, Senhor amado, alguém, Senhor, que derrama a sua glória dentro da sua casa, mas é roubado por conta das preocupações. O Senhor nos chama para dizer que do Senhor vem a nossa comida e a nossa bebida. Do Senhor vem aquilo, Senhor, que precisamos vestir, que precisamos nos cobrir nessa manhã. Mas eu oro, Senhor, para que essa casa seja invadida pela Tua presença nesse momento. E a Tua glória enche essa sala. Que a Tua glória encha, Senhor, os quartos desta casa. Que a Tua glória, a Sua presença encha, Senhor. Porque nós te convidamos, o Senhor, a entrar. Nós convidamos o Senhor a se fazer presente, Pai, nesse território que é o nosso coração, que é a nossa casa, Senhor. Meu Deus, nos faz esquecer, meu Deus, da necessidade do dia e priorizar a Tua presença. Nos faz esquecer, Senhor amado, de que a nossa vida não se resume no comer e no vestir, mas nós precisamos da Sua presença. Senhor, faz o nosso coração arder. Faz o nosso coração arder pela Sua palavra. Faz o nosso coração arder por uma vida de oração. Faz o nosso coração arder, Pai, por um momento a sós com o Senhor, a despeito das crises que nós estamos vivendo. Não nos deixa, Senhor, sermos roubados da Sua presença. Tira a frieza do coração desse rapaz. Tira, Senhor, a mornidade nessa manhã. Restaura-nos, Senhor. Que essa semana seja uma semana de encontros. Seja uma semana, Senhor, de intimidade. Seja uma semana de derramar no nosso coração. Porque eu sei, Deus, que o Senhor tem uma mercadoria que eu preciso. O Senhor tem um produto que eu quero, e é a Sua presença. E que essa família, Pai, seja tomada de cura e de revelação. E esta série, Senhor, produza na vida desta igreja o propósito do Teu coração. Que os demais ministradores sejam tomados de revelação nesse altar. E essa noite, Senhor, nós sejamos, Pai, de verdade limpos de toda iniquidade. E tenhamos não só o nosso coração aberto, mas toda a nossa vida para adorar e engrandecer o Teu nome. Recebe a nossa adoração, Senhor. Eu selo esta oração profetizando que sobre essa casa nenhuma maldição há para as que estão em Cristo Jesus. Nenhuma maldição alcançará os Teus filhos, mas que o Senhor os guarde. Aqueles que viveram perdas essa semana, Senhor, restitui-lhes a alegria. Coloca no coração deles a convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então nós oramos, porque sabemos que do Senhor virá a nossa bênção. Que Deus te abençoe. Que Shalom esteja sobre a sua casa. Que toda a glória do Senhor tome a sua vida durante toda essa semana. E que você tenha atividades prósperas, atividades espirituais. Que você se dedique a estar no CEPAL, no seu GR. Não falte, não se ausente da presença do Senhor. E busque por Ele. Um beijo no seu coração. E que a paz que excede todo entendimento guarde a sua vida em nome de Jesus.